Capítulo 4 de Sombra da Noite. Um capítulo lento, mas cheio de pequenas rachaduras que começam a se abrir. A adaptação de Diana ao passado ganha camadas novas e, aos poucos, percebemos que o tempo pode afetar não só o corpo, mas a alma. Diana está tentando caber num mundo que não foi feito para ela. Vestes pesadas, palavras ainda mais e um Matthew que, quanto mais mergulha em seu papel de protetor, mais a silencia. Capítulo 4. A escola da noite havia se esmerado para ajudar Matthew a encontrar a criatura, com sugestões que trouxeram à luz um desrespeito coletivo tanto pelas mulheres e as bruxas como por qualquer outro que não tivesse educação universitária. De um lado, Henry argumentara que Londres era o solo mais fértil para a busca, e do outro, Walter assegurara que a cidade grande nada me resguardaria dos vizinhos supersticiosos. George se perguntara se os eruditos de Oxford seriam persuadidos a ceder os conhecimentos de que dispunham, uma vez que possuíam as credenciais intelectuais adequadas. Tom e Matthew criticaram brutalmente os pontos fortes e fracos dos filósofos da residência, e essa ideia também foi deixada de lado. Kit ponderou-se que não era sensato confiar a tarefa a mulheres e desenvolveu uma lista de cavalheiros da região que talvez estivessem dispostos a estabelecer um regime de treinamento para mim. A lista incluía um pastor da St. Mary, que observava os sinais apocalípticos no céu, um proprietário rural chamado Simpson, que se interessava por alquimia e estava à procura de uma bruxa ou de um demônio para assistente, e um aluno da Christ Church College, que pagava as altas contas dos livros que adquiria montando mapas astrológicos. Matthew vetou todas as sugestões e chamou a viúva Beaton, uma parteira bastante conhecida em Woodstock por suas habilidades e sua astúcia. Era uma mulher pobre, um tipo de criatura escarnecido pela escola da noite, mas Matthew argumentou que esse detalhe garantiria a cooperação dela. Além disso, a viúva Beaton era a única criatura da vizinhança com supostos talentos mágicos. Fazia tempo que as outras tinham fugido do lugar, ele admitiu, porque não queriam ser vizinhas de um dwarf. Talvez não tenha sido uma boa ideia chamar a viúva Beaton, eu disse, mais tarde, enquanto nos aproximávamos para ir para a cama. Já que trouxe o assunto à baila, disse ele sem dissimular a impaciência, se a viúva Beaton não for capaz de nos ajudar, pelo menos poderá recomendar alguém que o seja. O final do século XVI não é uma época apropriada para procurar bruxas abertamente, Matthew. Eu tinha feito insinuações sobre a caça às bruxas durante o encontro com membros da escola da noite, mas ele sabia dos horrores que estavam por vir e descartou minha preocupação novamente. O julgamento das bruxas em Chelmsford já faz parte das lembranças do passado, e a caça em Lancashire só vai começar daqui a 20 anos. Não teria lhe trazido para cá se caças a bruxas estivesse prestes a irromper na Inglaterra. Ele pegou algumas cartas que Pierre tinha deixado em cima da mesa. Bom, com esse tipo de argumento, ainda bem que você é um cientista, não um historiador, disse eu abruptamente. Chelmsford e Lancashire foram manifestações extremas de problemas muito mais amplos. Acha mesmo que os historiadores entendem o significado de um tempo histórico melhor que os homens que vivem nesse tempo? Martha arqueou a sobrancelha em demonstração aberta de ceticismo. Sim, respondi irritada. É o que sempre fazemos. Não foi isso que demonstrou essa manhã quando desatinou pela falta de garfos na casa, observou ele. De fato, eu tinha procurado pela casa durante uns 20 minutos, até que Pierre me disse que esse tipo de talher ainda não era comum na Inglaterra. Sei muito bem que você não é um daqueles que acham que historiadores não fazem nada senão decorar datas e estudar fatos obscuros, rebati. Nosso trabalho consiste em entender por que as coisas aconteceram no passado. Em meio aos acontecimentos, é difícil encontrar razões para eles. A retrospectiva propicia uma perspectiva mais clara. Fun fact, não sei se vocês sabiam, mas a Deborah Harkness, ela é historiadora. Então isso daqui ela tá falando por... Eu acho que falando por ela mesma. Isso aí, Débora, defenda a sua profissão. Ok, vamos voltar. Então, pode relaxar, porque eu tenho experiência e também retrospectiva, disse ele. Entendo suas reservas, Diana, mas a decisão de chamar a viúva Beaton foi certa. O tom de voz dele deixou claro que o caso estava encerrado.
Nos anos de 1590, há escassez de alimento e as pessoas estão preocupadas com o futuro, eu disse gesticulando. Isso significa que também estão à procura de bodes expiatórios que levem a culpa pelos tempos difíceis. Tanto as mulheres astutas como as parteiras temem ser acusadas de bruxaria, ainda que seus amigos homens não percebam. Sou o homem mais poderoso de Woodstock, disse Matthew pegando-me pelos ombros. Ninguém vai acusá-la de nada. Fiquei surpresa pela soberba dele. Sou uma estranha e a viúva Beaton não me deve nada. Se eu demonstrar curiosidade, serei uma séria ameaça à segurança dela, retruquei. Antes de pedir ajuda a ela, preciso passar por uma mulher elisabetana de classe alta. Preciso de mais algumas semanas. Diana, isso não pode esperar, disse ele bruscamente. Não estou lhe pedindo para ser paciente até que eu aprenda a bordar ou fazer geleia. Tenho boas razões para fazer esse pedido. Olhei para ele com azedume. Pode chamar essa mulher astuta, mas não se surpreenda quando isso não der certo. Confie em mim. Ele se curvou até os meus lábios. Seus olhos estavam enfumaçados e seus instintos se aguçavam em perseguição à presa para subjugá-la. Não só o marido do século XVI queria prevalecer sobre a esposa, como também o vampiro queria capturar a bruxa. Essas discussões não são nem um pouco excitantes, eu disse virando a cabeça. Mas para Matthew eram. Afastei-me alguns centímetros dele. Não estou discutindo, disse ele mansamente, com a boca perto da minha orelha. Você é que está. E está muito enganada se acha que tocarei em você zangado, mulher. Encostou-me na coluna da cama com os olhos gelados. Girou o corpo e pegou a cala. Vou lá para baixo. Talvez haja alguém acordado para me fazer companhia. Caminhou em direção à porta e se deteve. E não me questione mais. Se realmente deseja se comportar como uma mulher elisabetana, acrescentou rudemente ao sair. No dia seguinte, um vampiro, 2 demônios e 3 humanos me observaram em silêncio enquanto atravessei o piso de madeira. Os sinos badalaram na igreja de St. Mary e os ecos tímidos das badaladas da hora persistiam por um bom tempo depois que cessaram. Marmelo, alecrim e lavanda perfumaram o ar. Confinada em batas, anáguas, saias, mangas e corpete apertado, empoleirei numa considerável cadeira de madeira. Desconfortável cadeira de madeira. A carreira a qual me dedicava no século XXI se desvanecia a cada respiração que me sufocava. Fixei os olhos na luz sombria do dia. A chuva batia nos vidros das janelas. Elle est ici, anunciou Pierre, com os olhos faiscando em minha direção. A bruxa já chegou para ver a madame. Finalmente, disse Matthew. As severas linhas do gibão de Matthew o deixavam com os ombros mais largos, e as bolotas e folhas de carvalho bordada com linha negra na ponta da gola branca lhe acentuavam a palidez da pele. Ele angulou a cabeça e os cabelos negros em outra perspectiva a fim de ver se eu passava como uma responsável esposa elisabetana. E então, perguntou, será que vai funcionar? Jorge retirou os óculos. Sim. O castanho avermelhado do vestido ficou bem melhor que o último e deu um tom agradável ao cabelo dela. Parece que a senhora Roydon está realmente empenhada, Jorge. Mas não podemos fazer vista grossa para o sotaque, simplesmente dizendo que ela é do campo, disse Henry em voz baixa, dando um passo à frente para ajeitar as pregas da minha saia bordada. E a altura dela não há como disfarçar. Talvez seja até mais alta que a rainha. Walt, será que não podemos mesmo fazê-la passar por uma francesa ou uma alemã? Tom levou uma laranja apertada de cravos ao nariz, com as mãos manchadas de tinta. Em Londres, talvez a senhora Roydon possa realmente sobreviver. Demônios, claro que não passaria despercebida, mas não seria olhada uma segunda vez pelos homens comuns. Walter bufou com um ar divertido e respondeu por mim. A senhora Roydon está finamente trajada, mesmo com a altura incomum. Os homens comuns entre 37 anos de idade terão razões suficientes para observá-la. Então, é melhor que ela fique aqui com a viúva Beaton. Talvez seja melhor me encontrar com a viúva Beaton mais tarde, sozinha e na cidade. Sugeri na esperança de que alguma alma sensata persuadisse Matthew a me deixar fazer isso à minha maneira. Não! Soaram 6 vozes masculinas horrorizadas. François apareceu com 2 peças de linhos engomado e de renda,
e estufou o peito como uma galinha indignada quando encara um galo brigão. Assim como eu, também estava irritada com com as constantes interferências de Marvel. Diana não irá à corte. Esses rufos são desnecessários, disse Marvel com um gesto de impaciência. Além do mais, o problema dela é o cabelo. O senhor não faz ideia do que é necessário, retrucou François. Embora ela fosse uma vampira e eu, uma bruxa, nós tínhamos o mesmo ponto de vista em relação à idiotia masculina. Qual Madame de Clermont prefere? Ela estendeu um ninho de pregas de tecido transparente e algo em forma de lua crescente que lembrava flocos de neve unidos por pontos invisíveis. Aparentemente, os flocos de neve eram mais confortáveis. Apontei para os flocos. Martha aproveitou que François fixava a gola na borda do meu corpete e fez uma nova tentativa para ajeitar o meu cabelo. Ela afastou a mão dele. Não toque! Tocarei na minha esposa quando bem quiser e pare de chamar Diana de Madame de Clermont. Ele explodiu, levando as mãos aos meus ombros. Isso dá a impressão de que minha mãe vai entrar pela porta. Retirou a gola e desamarrou a fita de veludo negro que escondia os alfinetes de François. Madame é uma mulher casada, deve cobrir os seios. Já bastam as fofocas sobre a nova patroa, protestou François. Fofocas? Que tipo de fofocas? Perguntei preocupada. Como não foi à igreja ontem, alguns estão dizendo que a senhora está de resguardo e outros estão dizendo que a senhora contraiu varíola. O sacerdote acredita que a senhora é católica e outros dizem que é espanhola. Espanhola? Oui, madame. Alguém a ouviu falando no estábulo ontem à tarde. Mas eu estava praticando o meu francês. Como uma boa mímica, achei que se imitasse o sotaque arrogante de Isabu, daria mais credibilidade à história que havia elaborado para mim. O filho do cavalariço não entendeu assim. Pelo tom de François, o rapaz estava de fato confuso. Ela me esquadrinhou e se deu por satisfeita. Sim, a senhora já está com a aparência de uma mulher respeitável. Falasse sum rerum espécies, disse Kitty com um toque de acidez que trouxe a carranca de volta ao rosto de Marvel. As aparências enganam. Ninguém vai engolir o desempenho dela. Ainda está muito cedo para Sêneca. Walter lançou um olhar de advertência para Marvel. Nunca é cedo para o estoicismo, retrucou Kitty com uma cara séria. Vocês deveriam me agradecer por eu não ser Homero. Tudo o que se ouve recentemente não passa de ineptas paráfrases da Ilíada. Deixe o grego para alguém que o entenda, George. Alguém como Matt. Ainda não terminei a tradução da obra de Homero, disse George furioso. Essa réplica fez Walter jorrar uma torrente de citações latinas. Uma delas fez Martha dar uma risadinha e dizer algo que me pareceu grego. Lá embaixo, uma bruxa esperava totalmente esquecida enquanto aqueles homens se engajavam em seu passatempo favorito, rivalidade verbal. Afundei na cadeira. Ai, tô revirando os olhos. Não sei como Diana vai virar uma santa depois dessa passagem pelo ano de 1590, viu? Eles são maravilhosos quando estão de bom humor, sussurrou Henry. São as inteligências mais perspicazes do reino, Sra. Rondon. Riley e Morrow agora trocavam berros sobre os méritos ou os deméritos da política de Sua Majestade em relação à colonização e à exploração. Talvez alguém prefira jogar punhados de ouro no Tamisa a dá-los para um aventureiro como você, Walter. Kitty soltou uma gargalhada. Aventureiro? Você é que não põe o pé fora de casa durante o dia por medo dos credores. A voz de Riley soou abalada. Você é um tolo, Kitty. Martha acompanhava a disputa com crescente prazer. Com quem está em apuros agora? Perguntou para Marrow, enquanto pegava a taça de vinho. E quanto vai custar para sair dessa encrenca? Com o alfaiate. Kitty apontou para o traje dispendioso que vestia. Com o impressor que imprimiu o tarmelão, hesitou para priorizar as somas de vulto. Com Hopkins, aquele bastardo que se autoproclama meu senhorio. Mas tenho isso. Ergueu a pequena estatueta de Diana que ganhara de Matthew no jogo de xadrez na noite de domingo. Eu ainda estava inquieta, porque a estatueta estava longe da minha vista e dei um passo à frente. Não acredito que esteja desesperado a ponto de empenhar essa bugiganga por alguns tostões. Os olhos de Matthew cintilaram em minha direção, e, como um pequeno movimento, ele me empurrou de volta à cadeira.
Deixe-me cuidar disso. Marrow sorriu, deu um pulinho para a frente e para trás e guardou a deusa de prata no bolso. Você sempre poderá contar comigo, Matthew. É claro que eu vou lhe pagar. É claro, murmuraram Matthew, Walter e George com ar de dúvida. Mas reserve bastante dinheiro para comprar uma barba. Kit acariciou a própria barba com satisfação. Você está horroroso. Comprar uma barba? Eu não devia ter entendido direito. Talvez Marrow estivesse recorrendo à gíria novamente. Em todo caso, Matthew lhe pediu que parasse em consideração a mim. Há um barbeiro em Oxford que é bruxo. O cabelo de seu marido cresce muito lentamente, como acontece com todos da mesma espécie, e ele está barbeado. Continuei com cara de tacho, e Kit continuou com exagerada paciência. Desse jeito, o mato será notado. Ele precisa de uma barba, e nós teremos que encontrar alguém que providencie uma barba, porque parece que você não é bruxo bastante para fazer isso. Olhei para o jarro vazio sobre a mesa de homo. François o deixara repleto de flores e ramos do jardim. Rosas brancas e ramos de azevinho e de nespereira, com frutos marrons que mais pareciam botões de rosas. E com isso acrescentara cor e aroma à sala. Algumas horas antes, eu mesma ajeitara as nésperas e as rosas com o jardim o tempo todo em minha mente. Fiquei satisfeita com os resultados por 15 segundos, até que subitamente flores e frutas secaram à minha frente. A dissecação se espalhou da ponta dos meus dedos em todas as direções, enquanto minhas mãos pinicavam com o influxo de informações que emanava das plantas. Sensação de raios de sol, sensação de esfriamento de chuva, também a força de resistência das raízes e o vento e o gosto do solo. Matthew estava certo. Minha magia se transformara após a nossa chegada no ano de 1590. O fogo de bruxa, a água de bruxa e o vento de bruxa, que passaram a irromper em mim depois que conheci Matthew, não estavam mais presentes. Em troca, passei a distinguir os fios luminosos do tempo e as auras coloridas que circundavam as criaturas vivas. Cada vez que passeava nos jardins, um veado branco me vigiava das sombras dos carvalhos, e agora as coisas murchavam diante de mim. A viúva Beaton está esperando. Walter nos relembrou e apressou Tom em direção à porta. E se ela for capaz de ouvir meus pensamentos? Isso me deixou preocupada, enquanto descia os amplos degraus de madeira de carvalho. O que mais me preocupa é que você possa dizer em voz alta. Não faça nada que acirre a inveja ou a animosidade dela, aconselhou Walter, seguindo atrás com o resto da escola da noite. Se tudo mais falhar, pinta. Matthew e eu fazemos isso o tempo todo. Uma bruxa não pode mentir para outra bruxa. Isso não vai acabar bem, resmungou Kit com um ar sombrio. Aposto dinheiro nisso. Basta! Matthew girou e agarrou Kit pela gola. Os dois matins fuçaram a canela de Kit, rosnando. Os cães eram devotos a Matthew e não gostavam de Kit. Ai, junte-se ao time, cães, porque eu também não gosto desse Kit chato. Tudo o que eu disse, Kit iniciou a frase e encolheu-se a fim de escapar. Matthew não deixou terminar e o comprimiu contra a parede. O que você disse não nos interessa e o que pretendia foi bem claro. Ele deixou Kit ainda mais comprido. Coloque-o no chão. Walter pôs uma mão nos ombros de Marrow e outra sobre Matthew. O vampiro ignorou e ergueu alguns centímetros a mais a parede e o outro amigo. Kit parecia uma ave exótica, com uma plumagem vermelha e preta que se prendera em alguma forma nas dobras do revestimento de madeira. Matthew manteve suspense por algum tempo para deixar o seu ponto de vista bem claro e depois soltou. Venha, Diana, vai dar tudo certo. Matthew ainda parecia seguro, mas com as sinistras picadas de meus polegares me alertaram que talvez Kit tivesse certo. Pelos dentes de deuses, resmungou Walter incrédulo enquanto atravessávamos o saguão. Aquilo é a viúva Beaton? Na penumbra do extremo do aposento encontrava-se a bruxa em questão, diminuta, arqueada e antiga. À medida que me aproximava, os detalhes do grosseiro traje preto, os cabelos brancos e ralos e a pele enrugada como couro tornavam-a mais aparentes. Uma catarata deixava um dos olhos leitosos e o outro parecia uma avelã manchada. O globo ocular com catarata girava de maneira alarmante em seu encaixe. Parecia uma visão adquirida, com foco melhor, com uma perspectiva diferente. Já estava achando que nada seria pior que aquilo quando bati os olhos numa verruga no nariz da viúva Beaton.
Ela olhou fixamente para mim e fez uma reverência de má vontade. A comichação da minha pele indicou que era realmente uma bruxa. Meu terceiro olho se abriu sem me avisar para colher mais informações. Mas ao contrário da maioria das outras criaturas, a viúva Beaton não irradiava luz. Era cinzenta da cabeça aos pés. Foi frustrante me deparar com uma bruxa que fazia tanta força para ser invisível. Será que eu também tinha ficado daquele jeito depois que toquei no Ashmole 782? Meu terceiro olho se fechou novamente. Muito obrigada por ter vindo aqui, viúva Beaton. O tom de Martha sugeria que ela devia se sentir feliz por ter lhe sido permitido entrar na casa dele. Mestre Roydon. As palavras da bruxa soaram tão ásperas quanto as folhas mortas que rodopiavam no cascalho lá fora. Ela se voltou com um olho bom em minha direção. Ajude a viúva Beaton a sentar-se, George. Chapman deu um salto à frente ao ouvir a ordem de Matthew, enquanto o restante de nós permaneceu em cautelosa distância. A bruxa gemeu quando se ajeitou com seus membros reumáticos na cadeira. Matthew esperou polidamente que se acomodasse e continuou. Vamos direto ao assunto, ele apontou para mim. Essa mulher está sob minha proteção e ultimamente tem tido algumas dificuldades. Não mencionou que éramos casados. O senhor está cercado de amigos influentes e servos leais, Mestre Roydon. Sou uma pobre mulher e não serei útil para um cavalheiro como o senhor. Ela tentou dissimular a censura do que disse com um falso tom de cortesia, mas o meu marido tinha um ouvido apurado. Ele estreitou os olhos. Não brinque comigo, disse curto e grosso. A senhora não me quer como inimigo, viúva Beaton. Essa mulher mostra sinais de que é uma bruxa e precisa de uma ajuda. Uma bruxa? Ela me olhou com educada descrença. A mãe dela era uma bruxa? O pai era um bruxo? Ambos morreram quando ela era ainda criança. Não sabemos ao certo quais eram os poderes que eles tinham. Admitiu Matthew com típica meia-verdade vampiresca. Jogou uma sacola de moedas no colo dela. Ficarei agradecido se a senhora examiná-la. Tudo bem. Os dedos nodosos da viúva Beaton se aproximou do meu rosto. Quando nossas carnes se tocaram, uma inconfundível onda de energia perpassou nós duas. Ela deu um salto. E então? Perguntou Matthew. A viúva Beaton deixou as mãos caírem no colo. Pegou a sacola de dinheiro e por um momento deu a impressão de que devolveria a Matthew. Depois retornou à compostura. Já suspeitava disso. Esta mulher não é bruxa, Mestre Roydon. A voz dela soou firme, mas um tanto mais alta que antes. Uma onda de desprezo revolveu meu estômago e azedou minha boca. Se a senhora acha isso, é porque não tem o poder que as pessoas de Woodstock dizem que tem, retruquei. A viúva Beaton se levantou indignada. Sou uma curandeira respeitada, com conhecimento de ervas que protegem homens e mulheres de doenças. Mestre Roydon conhece minhas habilidades. Isso é arte de bruxa, mas nosso povo também tem outros talentos, eu disse com cautela. Martha apertou minha mão com força para que me calasse. Não conheço nenhum desses talentos, rebateu ela rapidamente. A velha mulher era tão obstinada quanto a minha tia Sarah e partilhava do mesmo desprezo pelas bruxas que dominavam os elementos sem conhecerem a tradição das feitiçarias. Como eu, por exemplo. Sarah conhecia os usos de cada erva e cada planta e sabia de cor centenas de encantamentos, mas para ser uma bruxa é necessário mais. Embora soubesse disso, a viúva Beaton não a admitia. Claro que há outras maneiras de determinar o alcance dos poderes desta mulher, que não apenas pelo simples toque. E alguém com suas habilidades deve saber que maneira é essa, disse Matthew com um tom ligeiramente jocoso e claramente provocativo. A viúva Beaton passou a sacola de moedas da minha mão, ainda hesitante. Por fim, o peso da sacola a convenceu a participar. Fez o pagamento deslizar para o centro de um bolso embutido de saia. Há testes para determinar se alguém é bruxo. A recitação de uma oração, por exemplo, se a criatura tibuteia com palavras, se tibuteia, mesmo por um segundo, isso é o sinal que o diabo está por perto. Ela pronunciou em tom misterioso. O diabo não está em Woodstock, viúva Beaton, disse Tom com o semblante de um pai que tentava convencer o filho de que não há monstros debaixo da cama. O diabo está em toda parte, sir. Aqueles que creem no contrário podem se tornar presa dos ardis dele.
Tudo isso são fábulas criadas pelos humanos para assustar os supersticiosos e os de mente fraca, disse Tom com desdém. Agora não, Tom, cochichou Walter. Também há outros sinais, disse George, como sempre ávido por compartilhar o conhecimento que tinha. O diabo marca uma bruxa como propriedade dele, com cicatriz e manchas. De repente, o sangue drenou da minha cabeça e me deixou atordoada. Se alguém procurasse, encontraria essas marcas em mim. Deve haver outros métodos, disse Henry com inquietude. Sim, milord. O olho leitoso da viúva Beaton varreu o aposento. Ela apontou para a mesa com instrumentos científicos e pilhas de livros. Leve-me até ali. Elevou a mão ao vão da saia, que ocultava o bolso embutido onde guardava as moedas, e tirou de dentro um velho sino de bronze. Colocou o sino em cima da mesa. Por favor, traga-me uma vela. Henry obedeceu prontamente, e os homens se colocaram ao redor intrigados. Alguns dizem que o verdadeiro poder da bruxa decorre do fato de que ela é uma criatura que vive entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas. Nas encruzilhadas do mundo, ela desfaz o trabalho da natureza e desamarra os nós que mantêm a ordem das coisas. A viúva Beaton alinhou um dos livros entre o pesado castiçal de prata com a vela e o sino de bronze. Começou a falar pausadamente. Antigamente, quando a vizinhança suspeitava de que a mulher era uma bruxa, as badaladas de um sino anunciavam sua morte e sua expulsão da igreja. Ela ergueu o sino e o fez badalar com um giro de pulso. Largou o sino e continuou badalando suspenso sobre a mesa. Tom e Kitty se aproximaram. George perdeu o fôlego e Henry se benzeu. Aparentemente satisfeita com a reação, ela se voltou para a tradução inglesa de um clássico grego, Elementos de Geometria, de Euclides, que estava sobre a mesa junto com diversos instrumentos matemáticos da grande coleção de Marvel. Em seguida, o padre pegava o livro santo, a Bíblia, e o fechava. Isso demonstrava que a bruxa não poderia ter mais acesso a Deus. O exemplar de Elementos da Geometria se fechou por si mesmo. George e Tom deram um salto. Os membros da escola da noite se mostraram surpreendentemente suscetíveis, até porque se consideravam imunes às superstições. Por fim, o padre apagava a vela. Isso indicava que a bruxa não tinha alma. A viúva Beaton levou os dedos à vela e pinçou o pavio. A chama apagou, erguendo uma tênue nuvem de fumaça cinzenta no ar. Todos ficaram impressionados. Até Matthew se mostrou perturbado. Somente o crepitar do fogo e o badalar ininterrupto do sino soavam ao redor. Uma verdadeira bruxa pode reacender o fogo, abrir a página dos livros e paralisar o badalo do sino. Aos olhos de Deus, ela é uma criatura maravilhosa. A viúva Beaton deu uma pausa para dar mais dramaticidade ao momento e depois girou o olho leitoso na minha direção. Você pode fazer essas coisas, garota? As bruxas modernas, que atingiam a idade de 13 anos, eram apresentadas ao conciliábulo local em cerimônias fantasmagoricamente remanescentes dos testes da viúva Beaton. Os sinos do altar das bruxas badalavam para acolher a jovem bruxa na comunidade, e os pesados e polidos sinos de prata eram passados de geração a geração. Em vez de ser apresentada a Bíblia ou um livro de matemática, a jovem bruxa era apresentada ao livro de encantamentos da família, o que dava um peso histórico à ocasião. A única vez que tia Sarah permitiu que o grimório da Bishop saísse de casa foi no meu aniversário de 13 anos. A colocação e o propósito de vela eram os mesmos, e por isso as jovens bruxas acendiam e apagavam velas desde pequenininhas. Minha apresentação oficial ao conciliábulo de Madison acabou sendo um desastre testemunhado por todos os meus parentes. 2 décadas depois, eu ainda tinha um estranho pesadelo com uma vela que não se acendia, um livro que não se abria e um sino que badalava por todas as bruxas, menos por mim. Não sei se consigo, confessei hesitante. Tente. Matthew me encorajou com uma voz confiante. Você acendeu algumas velas poucos dias atrás. Era verdade. Eu tinha acendido as velas que estavam dentro das abóboras alinhadas ao longo do caminho da entrada na casa dos Bishops no Halloween. Mas ninguém testemunhou as minhas primeiras tentativas frustradas.
E agora Kit e Tom olhavam fixamente e com muita expectativa. Eu quase não sentia o roçado olhar da viúva Beaton, mas sentia toda a atenção gelada e familiar de Matthew. O sangue congelou nas minhas veias, como uma recusa de gerar o fogo requisitado por um pouco de feitiçaria. Concentrei-me no pavio da vela, torcendo para que tudo desse certo, e murmurei um encantamento. Nada aconteceu. Relaxe, murmurou Matthew. Que tal o livro? Não é melhor começar por ele? Deixando de lado o fato de que a ordem das coisas era importante na feitiçaria, eu não fazia a menor ideia de por onde começar com os elementos de Euclides. Concentrava-me no ar, encerrado nas fibras do papel, ou invocava uma brisa para levantar a capa. Era impossível pensar claramente no meio a incessantes badaladas. Ai, por favor, será que a senhora pode parar este sino? Supliquei com uma ansiedade à flor da pele. A viúva Beaton estalou os dedos e o sino de bronze caiu em cima da mesa. A queda o fez vibrar por alguns instantes antes de silenciar. Como lhe disse antes, mestre Roydon, ela acentuou com uma nota de triunfo. Seja qual tenha sido a magia testemunhada pelo Senhor, não passou de uma mera ilusão. Esta mulher não tem poder. A cidade não precisa temê-la. Talvez ela esteja tentando enganá-lo, Matthew. Kit se intrometeu. Eu não confiaria nela. Mulheres são criaturas dúbias. A viúva Beaton não era a primeira bruxa a fazer essa proclamação, e com a mesma satisfação. Fui tomada por uma súbita e intensa necessidade de provar o erro dela e de varrer o olhar de sabedoria do rosto de Kit. Não sou capaz de acender uma vela, assim como não fui capaz de aprender com ninguém a abrir os livros ou deter badaladas dos sinos. Mas se não tenho poder, como explica isso? Ali por perto havia uma travessa de frutas e marmelos recém-colhidos no jardim que emitiam um brilho dourado na penumbra. Peguei o marmelo e o equilibrei na palma da minha mão para que todos vissem. Concentrei-me na fruta e a palma da minha mão formigou. Avistei a polpa por dentro, a casca escura com toda a clareza, como se a fruta fosse feita de vidro. Fechei os olhos e meu terceiro olho se abriu e saiu a cata de informações. Minha consciência se deslocou do centro da testa e desceu pelo braço até atingir a ponta dos dedos. Em seguida se estendeu como raízes de uma árvore cujas fibras serpenteavam pelo marmelo. Aprendi um por um de todos os segredos da fruta. Um verme devorava a polpa macia. Fui atraída pelo poder aprisionado lá dentro, que fez a minha língua formigar de calor e liberar um gosto de sol. Sorvi a luz do sol invisível e a epiderme entre minhas sobrancelhas estremeceu de prazer. Quanto poder, pensei, vida, morte. A audiência se tornou insignificante. A possibilidade limitada de conhecimento que palpitava em minhas mãos era tudo o que importava. Em reação ao convite silencioso, o sol aflorou do marmelo e viajou pelos meus dedos. Instintivamente resisti como pude à aproximação dos raios solares, relocando no lugar ao qual pertencia, dentro da fruta. Mas o marmelo se tornou amarronzada, murchou e mergulhou dentro de si mesmo. A viúva Beaton engasgou, quebrando minha concentração. Fiquei assustada e a fruta caiu e se espatifou no piso encerado. Ergui a cabeça e Henry estava se benzendo novamente, com o choque estampado na intensidade dos olhos e nos movimentos automáticos das mãos. Tom e Walter olhavam fixamente para os meus dedos, onde minúsculos fios luminosos de sol faziam uma vã tentativa de emendar a conexão quebrada com o marmelo. Matthew pôs a mão em cima das minhas mãos faiscantes, ocultando o sinal do meu indisciplinado poder. Puxei as mãos ainda mais faiscantes para não queimá-lo. Ele balançou a cabeça em negativa, mantendo as mãos firmes, os olhos nos meus olhos, como se dizendo que era forte e capaz de absorver qualquer magia que sobreviesse. Passando um momento de hesitação, me deixei relaxar nos braços dele. Acabou, basta, disse ele enfaticamente. Posso sentir o gosto de sol, Matthew. Minha voz soou aguda e em pânico. Eu posso ver o tempo que espreita pelos cantos. Essa mulher enfeitiçou um Wrath. Isso é obra do diabo, sibilou a viúva Beaton. Ela se afastou cautelosamente para trás, com dedos bifurcados para repelir o perigo. Não há diabo algum em Woodstock, retrucou Tom com firmeza.
Esses livros de vocês estão cheios de estranhos sigilos e encantamentos mágicos. Ela disse apontando para o livro de Euclides. Ainda bem que ela não ouviu Kitty lendo Fausto em voz alta, pensei comigo. Isso é matemática, não é magia. Chamem do que quiserem, mas eu vi a realidade. Vocês são iguais a eles e só me chamaram aqui para envolver nos planos sombrios de vocês. Igual a quem? Perguntou Matthew em tom cortante. Os eruditos da universidade levaram 2 bruxas de Domtum com suas perguntas. Queriam nosso conhecimento, mas condenaram a mulheres que o partilharam. As bruxas estavam formando um conciliábulo em Frankton, mas se dissiparam depois que chamaram a atenção de homens como vocês. Um conciliábulo significava segurança, proteção e comunidade. Sem conciliábulos, as bruxas então se tornariam vulneráveis à inveja e ao medo dos vizinhos. Você não vai ser forçada a partir de Woodstock por ninguém. Eu só queria acalmá-la, mas um simples passo à frente a fez recuar ainda mais. Não há diabo algum nesta casa, todo mundo na cidade sabe disso. Ontem mesmo o Sr. Dartford pregou para a congregação sobre o perigo de se deixar essa ideia enraizar. Sou solitária, sou uma bruxa igual a senhora, sem família para me ajudar. Eu disse apelando para a simpatia dela. Tenha piedade de mim, antes que os outros descubram quem eu sou. Você não é igual a mim e não quero encrenca. Ninguém terá piedade de mim quando a cidade estiver chamando por sangue. Não tenho um Warth para me proteger, e nenhum lorde, nenhum cavaleiro da corte darão nenhum passo sequer para defender a minha honra. Matthew, Mestre Roydon, não permitirá que nada de mal lhe aconteça. Ergui a mão em juramento. A viúva Beaton pareceu incrédula. Warth não são confiáveis. E o que a cidade faria se as pessoas descobrissem quem Matthew Roydon realmente é? Que esse assunto fique só entre nós, viúva Beaton. Garota, de onde você vem para acreditar que bruxas defendem umas às outras? Este é um mundo perigoso. Nenhuma de nós está a salvo por muito tempo. A velha olhou raivosa para Matthew. As bruxas estão morrendo aos milhares e os covardes da congregação não fazem nada. Por que Warth? Basta, disse Matthew com frieza. François, por favor, mostre a saída para a viúva Beaton. Vou me retirar com muito gosto. A velha se aprumou o máximo com seus ossos retorcidos, pois se permitiam. Mas preste atenção em minhas palavras, Matthew Roydon. Todas as criaturas da redondeza suspeitam que você é uma besta que se alimenta de sangue. E quando descobrirem que está abrigando uma bruxa com poderes sombrios, Deus não terá piedade daqueles que voltaram as costas para ele. Ai, adeus, viúva de Boy Beaton. Matthew se voltou de costas para a bruxa, mas ela estava determinada a ficar com a última palavra. Cuidado, irmã, gritou enquanto se retirava. Você brilha demais para este tempo. Todos os olhos naquele aposento se voltaram para mim. Fiquei desconfortável com a atenção. Explique-se, disse Walter secamente. Diana não lhe deve explicações, disse Matthew. Walter ergueu a mão em trégua silenciosa. O que houve? Perguntou Matthew em tom mais comedido para mim. Pelo visto, eu devia explicações a ele. Exatamente o que eu previ, Matthew. Assustamos a viúva Beaton e agora ela fará todo o possível para se manter distante de nós. Ela devia ter obedecido, já fiz muitos favores a essa mulher, murmurou Matthew. Por que não disse a ela o que represento para você? Perguntei tranquilamente. Provavelmente pela mesma razão pela qual não me contou de que é capaz de fazer com qualquer fruta de jardim, respondeu ele pegando-me pelo cotovelo. Voltou-se para os amigos. Preciso conversar com a minha esposa, a sós. Levou-me para fora da casa. Ah, então agora voltei a ser sua esposa, exclamei tentando soltar meu cotovelo. Você nunca deixará de ser minha esposa, Diana, mas nem todos precisam saber da nossa vida privada. Agora, diga o que aconteceu lá dentro. Nada, você estava certo, minha magia está se transformando. Desviei os olhos. Aconteceu algo parecido com as flores do nosso quarto mais cedo. Fui ajeitar as flores no jarro e quando senti o gosto do solo e do ar, elas cresceram e depois morreram com meu toque.
Fiz de tudo para que a luz do sol retornasse para a fruta, mas não fui obedecida. O comportamento da viúva Beaton a fez se sentir acuada em perigo, e isso deveria ter liberado o vento da bruxa ou o fogo da bruxa. Talvez a jornada no tempo tenha danificado sua magia, sugeriu Matthew franzindo a testa. Mordi o lábio. Eu não devia ter perdido a cabeça e sim mostrado o que sou capaz de fazer. Ela soube do seu poder. Ela exalou um cheiro de medo que impregnou a sala. Ele olhou sério. Talvez você tenha sido colocada na frente de um estranho cedo demais. Mas era tarde demais. A escola da noite estava toda reunida na janela, com os rostos pálidos colados ao vidro como estrelas de uma constelação sem nome. A humildade vai arruinar o vestido dela, Matthew. E esse é o único que fica bem nela, advertiu George, esticando a cabeça para fora da janela. O semblante de duende de Tom espiou por cima do ombro de George. Eu me diverti imensamente, gritou Kit, abrindo outra janela com tanta força que fez as molduras rangerem. Aquela mulher velha e feia é uma bruxa perfeita. Colocarei a viúva Beaton em uma das minhas peças. Alguém aqui imaginava que ela faria aquilo com um sino velho? Seu passado com as bruxas não foi esquecido, Matthew, disse Walter com passos rangendo no cascalho do jardim, enquanto se aproximava de nós junto com Henry. Ela vai falar. A viúva Beaton é como todas as mulheres que sempre fazem isso. Matt, existe alguma razão para nos preocuparmos se ela falar de você? Perguntou Henry educadamente. Hal. Nós somos criaturas neste mundo de humanos. Sempre existe uma razão para nos preocuparmos, respondeu Matthew com um ar sombrio. Pessoal, esse capítulo mostra que a adaptação não é somente se encaixar, é enfrentar o que nos tira a voz. O Matthew, ele exala a autoridade, né? E Diana, ela resiste. E no meio disso tem a questão do poder dela que mudou, revelando que a transformação que ela tem passado com esse regresso ao tempo é praticamente inevitável. E Kit, bem, insuportável, ranço eterno. Então pense nisso. Em que momentos você já precisou se impor, mesmo quando tudo ao redor queria que você se calasse? Me conte aí nos comentários, tá? Se você está gostando dessa leitura, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Esse clube do livro ainda vai render muita conversa boa, tá? Eu prometo. Se você perdeu algum capítulo, a playlist está aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Porque aqui o romance é regra e a leitura um ritual.